Graças a Deus, mais uma vez eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na nossa terceira aula, na nossa terceira conversa, né, sobre o livro de Efésios. E eu quero convidar você a continuar conosco aqui, para podermos, se Deus assim permitir, encerrarmos com esse tema, ou quem sabe uma nova oportunidade, se assim for do agrado de Deus e dos amados irmãos, nós darmos continuidade ao nosso estudo, né? A intenção nossa é essa, é crescermos mutuamente, está sendo mais uma porta e mais uma oportunidade para aqueles que querem aprender a palavra do Senhor. Está comigo aqui, mais uma vez, o presbítero Moacir, diácono Matias, e na última aula nós havíamos encerrado no livro de Efésios, capítulo 1, versículo número 18, versículo 18, e eu quero dar continuidade ao que nós estávamos conversando, nós estávamos falando a respeito. O versículo 18 de 1 Efésios, né? Efésios capítulo 1 fala sobre o plano de Deus, nós já falamos sobre a execução de Cristo nesse plano, sobre a confirmação do Espírito Santo, e agora nós estamos falando sobre a oração de Paulo a favor dos Efésios, quando Paulo fala que ele ora pelos Efésios para que Deus lhes dê sabedoria, dê espírito de revelação. E no versículo 18 ele fala: e eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, ou Ele os vocacionou, depende da interpretação da tua Bíblia aí. Mas nós sabemos, irmãos, que isso é uma hipérbole, isso aí é uma figura de linguagem, na realidade. Uma hipérbole é uma figura de linguagem, né? É óbvio que o coração não tem olho. A minha filha Laurinha, quando era pequena, ela escrevia o sol, desenhava o sol, punha dois olhinhos, põe um sorrisinho no sol, né? Às vezes desenha um coração, já vi muitos corações assim, coração triste, com um olhinho meio triste, com a boquinha meio assim. É claro, isso é uma figura de linguagem. O coração, na realidade, ele é um músculo. Mas quando Paulo fala que ele ora para que os olhos do coração dele sejam iluminados, ele está usando uma expressão aqui, uma parábola, uma expressão, assim, uma figura de linguagem, para que eles pudessem entender. Porque o coração, na realidade, se eu for traduzir essa expressão dele, eu poderia dizer assim, ó: eu oro para que Deus ele ilumine, não é? Ou abra os olhos do vosso entendimento, né? Do vosso entendimento. O coração é um músculo apenas, né? Ou que Deus ilumine as vossas emoções, para que vocês entendam ou sintam, não é? Sintam as coisas de forma correta e entendam a esperança da vossa vocação. Existe uma vocação, existe um chamado de Deus para nós. Irmãos, se nós não entendemos isso, e se os Efésios não entendessem isso, por isso que Paulo fala aí sobre isso, que ele ora para que Deus pudesse iluminar os olhos do coração deles, pudesse iluminar a mente deles, as emoções deles, melhor dizendo, não é? Faz essa figura de linguagem, para que eles pudessem entender a esperança do chamado, a esperança da vocação de Deus. Não é? Se o cristão não entender isso, não entender o que ele significa, né? Qual é o valor dele, o que foi feito por ele através do plano de salvação, da execução de Jesus, da confirmação do Espírito Santo. E se o cristão não entender isso, né? Parece que a vida cristã se torna um peso para nós. Se torna um peso, se torna algo maçante, se torna uma coisa religiosa apenas, entendeu? Então é importante que nós saibamos qual é a esperança. Um corredor, ele corre com um objetivo: de ser campeão, não é? Um objetivo de ser aplaudido, um objetivo de ser, né, admirado, ou de conquistar algo. Assim também nós que servimos a Deus, temos que entender que existe uma esperança da nossa vocação, existe uma esperança, existe um chamado, existe um porvir, existe uma razão pela qual nós servimos a Deus, não é? De amanhã ou depois herdarmos a vida eterna, de amanhã ou depois vivermos uma vida eterna na presença de Deus. Então não perca o foco, não perca essa esperança. Né? Viva com aquela esperança no seu coração de que amanhã ou depois, se você deixar esse mundo, deixar essa terra, você vai para uma situação muito melhor, você vai herdar uma glória muito maior. Você é herdeiro, assim como Cristo é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus também, como filhos amados agora, né? Outrora órfãos, agora amados, né? Coisa maravilhosa. Pastor, deixa eu só fazer uma colocação muito interessante aqui dentro dessa epístola. Quando Paulo está trazendo todas essas informações de esperança, do plano de família,
de que em Deus nós somos mais do que vencedores, do que em Deus nós temos essa abundante graça, eu fiquei muito assim pensativo numa questão, pastor, porque Paulo, sendo a pessoa que nós conhecemos, tendo um ministério de relevância, ele está escrevendo dentro de uma prisão, numa situação, na ótica humana, toda difícil, numa situação onde que poderia ele aproveitar aquele momento para questionar da vida ou para contar aos demais, olha, eu sou Paulo, já fiz isso, já fiz aquilo outro, mas não. Ele entende aquele momento de prisão, aquele momento difícil, como uma oportunidade que Deus o colocou ali para transmitir a palavra dele, para transmitir a esperança, para transmitir o amor através da carta. Olha que interessante, talvez as pessoas que estão lá fora, elas estão livres, numa liberdade, numa vida toda, Paulo preso, aí olha o contraste e fala assim, peraí, eu acho que alguém entendeu melhor o plano, por isso ele está nos escrevendo, porque Deus o permitiu aquele momento, de fato, entendido por ele, para que ele transmitisse a mensagem. E nesta parte da oração me chamou muita atenção, porque ao invés de questionar, ele está orando para eles, pedindo graça, pedindo força, pedindo a luz do entendimento de Deus para a vida deles. Olha que interessante, pastor. Então, é uma situação similar a esta. Eu não sei quando a aula vai ser transmitida, né? Vai ser passada para as pessoas da escola bíblica, né? Mas se a gente ainda estiver nesse período de Covid, né, de confinamento, olha que oportunidade que nós estamos tendo com essa informação, com essa epístola. Paulo estava preso fazendo a vontade de Deus. Paulo estava preso orando pelo povo de Deus, né? Paulo estava preso fazendo aquilo que lhe trazia conforto, aquilo que trazia amor, esperança, aquele negócio de uau, é muito bom. E o que nós também não podemos fazer isso? Nós temos meios, nós temos as redes sociais para propagar o amor de Cristo, nós temos joelhos, nós temos saúde para levar a esperança. Da mesma forma que Paulo levou aos Éfesos, nós também podemos levar para as pessoas. Concorda, pastor? Concordo. Eu concordo que Paulo viu uma grande oportunidade de fazer diferença. E mesmo porque, que nem eu disse aqui no início das nossas aulas, né? Que essa epístola é considerada a epístola dos Alpes, que é onde foi uma grande revelação de Deus, onde houve um grande transbordar de Deus, né? De revelação através dessa carta, né? Paulo teve uma inspiração muito grande. Agora, dentro do que o Matias disse, aproveitando o ensejo, o coronavírus, essa pandemia, as pessoas falam muito que nós vamos sair melhores, né? Acredito que depois de tudo isso passar, nós vamos ser melhores cristãos, melhores pessoas, melhores... Eu não acredito que essa pandemia, ela tem poder de mudar a nossa vida. Porque o único que pode mudar a vida do ser humano é Cristo Jesus. O único que pode nos mudar, nos transformar, é o Senhor Jesus Cristo. Não é? Agora, dentro do que o Matias disse, o que nós vamos fazer com essa situação que nós estamos vivendo? Baseado no que ele falou de Paulo. O que Paulo fez? Paulo não viu as circunstâncias. Ele não se deixou moldar, né, pelo momento difícil que estava vivenciando. Muito pelo contrário. Ele fez diferença. Ele aproveitou daquele momento de crise, aquele momento de dificuldade, né, aquele momento de restrição da sua própria liberdade, para poder deixar Deus trabalhar e se inspirar e revelar o plano de salvação aos Efésios, que precisava entender na iluminação do conhecimento de Deus, né, o plano de Deus, né, o executar de Cristo, tudo aquilo que foi feito por ele. Agora, de repente, depois dessa pandemia, algumas pessoas acredito que podem se sair melhor, que podem aproveitar esse momento também e crescer na graça e no conhecimento, que pode pegar esse tipo de conversa que estamos tendo aqui e trazer para a vida dele e te significar. Como acredito que pode ter pessoas que talvez se tornem mais amargas, né? Esse é uma coisa que pode acontecer. Paulo ele tinha todas as razões, Matias, como você disse, também de se amargar, de murmurar, de questionar contra Deus. Senhor, mas eu tenho sido fiel, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho vindo pregar, eu tenho me descolocado, eu tenho viajado, eu tenho padecido, eu tenho sofrido naufrágio, eu tenho sido, como se fala, açoitado em praça pública. E agora, como se não bastasse isso, agora o Senhor me deixa preso aqui dentro. Eu não vou fazer mais nada. Não, mas essa não foi a atitude dele.
Muito pelo contrário, ele deixou esse exemplo, né, de um cristão que, independente das circunstâncias, se dispõe a fazer a vontade de Deus. Irmão, dependendo das circunstâncias que você está vivendo hoje, dentro dessa pandemia, talvez você está com necessidade aí, eu não sei qual é a tua necessidade, talvez sem trabalhar, sem receber, não é? Às vezes dizendo, e agora o que vai ser no meu dia de amanhã? Mas que dentro dessa situação você possa ter razões para glorificar o Senhor Jesus, né? Que você possa encontrar forças para deixar Deus te usar e fazer de você um canal de bênção, como fez de Paulo. Versículo 19, ele fala assim, olha, e a incomparável grandeza do poder. Deixa eu ler o 18, 19, para poder, né? Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, que é a oração de Paulo, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos. Nós somos a gloriosa herança de Deus. E a incomparável grandeza do seu poder para convosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar sobre a sua direita nas regiões celestiais. É interessante, que parece até um pouco redundante esse versículo 19, porque ele fala sobre o poder de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o poder de Deus. Parece que ele está querendo dar ênfase sobre isso. Ele fala esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo e tudo mais, né? Parece que Paulo está querendo dar ênfase a esse poder do qual eu preciso e nós precisamos, irmãos. Isso é um poder que nós precisamos de ter na nossa vida para nós podermos exercitar a nossa fé, né? Poder de Deus. E aí então, nós começamos aqui no capítulo 2. No capítulo 2, então, nós vamos ver aqui então agora, se no capítulo 1 nós tivemos a revelação do plano de Deus, do projeto de Deus. Por exemplo, quando você constrói uma casa, né? Primeiro você vê a planta, você leva a planta para o engenheiro, para o construtor, você tem a planta na mão. E o construtor vai começar então a construir. Então digamos que o capítulo 1 é a planta. É Deus mostrando para os Efésios, através de Paulo, da carta de Paulo, é Paulo mostrando aos Efésios, através de sua carta, inspirada por Deus, é óbvio, o plano de Deus. Como Deus planejou, como Jesus executou, como o Espírito Santo confirmou essa obra. Então é o plano. No capítulo 2, nós vemos já a execução do plano. Agora aqui já muda. Paulo já começa a falar assim, agora eu vou mostrar para vocês a execução do plano da salvação eterna em Cristo Jesus. Né? Agora aqui já é a execução do plano. E nós vemos aqui no versículo 1, que vai, do versículo 1 ao versículo 13, vai nos revelar que o diabo, na realidade, trabalha contra nós, usando a carne e o mundo, né? Para nos tirar da presença de Deus. Então ele fala assim, ó, vós estavam mortos, ou vos vivificou, né? Outras interpretações falam, vos vivificou. Mas vós estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse versículo 1 é o estado que nós nos encontramos. Na realidade, nós estávamos mortos. Para Deus, né, através do pecado, porque todos os pecados de instituição da glória de Deus, nós estávamos como mortos para Ele. Versículo 2 diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, ou o sistema mundano, né? E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, na realidade, aqui, Paulo está dizendo, existe uma força sobrenatural maligna, né, pela qual nós estamos vivendo outrora. Vocês estavam vivendo debaixo dessa força, né, se deixando levar pelos desejos carnais, pelas práticas carnais, pela sua própria vontade, pelos nossos próprios pensamentos, por próprio mundo, esse mundo corrupto, né? Esse sistema mundano corrupto. Não é à toa que Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso, não vos conformai-vos com esse mundo, né? Com esse sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês, quem é responsável pela renovação do nosso entendimento? Quem vocês acreditam assim, que possa ser responsável? Porque Paulo fala, né? Não vos conformeis com esse sistema mundano, não é? Com o sistema do mundo, com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu perguntei, mas eu quero fazer uma pergunta meio aqui retórica, né? Vou falar o que eu acredito. Eu acredito que o responsável
pela transformação do nosso entendimento, não é o Espírito Santo, é nós. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem é responsável pela transformação do meu entendimento sou eu mesmo. Quando eu começo a buscar a Deus, quando eu começo a refletir na palavra de Deus, quando eu começo a estudar a Bíblia, a fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Não apenas lendo a Bíblia, mas comentando a Bíblia, conversando sobre a Bíblia, falando sobre Efésios, não apenas lendo o livro de Efésios. Não é? Então o meu entendimento está sendo renovado. Comentando sobre isso que o pastor Luiz está falando, né? Transformar pela renovação do vosso entendimento. Está renovando o seu entendimento, né? Tem uma frase que Einstein diz, né, que a mente que se abre para novos conceitos, ela nunca mais tornará ao tamanho normal. Então, se você tem renovado o seu entendimento, você só vai crescer no conhecimento das coisas, né? Porque versículo 2 é isso? Que fala, né, que nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, né? As informações que a gente tinha nos formatava ao ponto de aquilo ser certo, né? Aquilo fazer parte do nosso ciclo, né? E quando nós conhecemos a palavra de Deus, né? Quando nós recebemos essa revelação pelo Espírito Santo, né? Nós começamos a permitir uma renovação. Opa, peraí, isso daqui estava errado. Agora eu entendo que estava de fato errado, porque agora eu sei o que é certo, né? Então eu entendo que conforme a gente aprofunda, permite o Espírito Santo nos revelar os mistérios da palavra, né? Nós permitimos isso, então nós estamos tendo uma mente renovada em Cristo. Vós já estáis limpos pela lavagem da palavra. É como se a palavra fosse uma água, que fosse nos limpando e fosse nos transformando, tirando os velhos conceitos, os velhos princípios, né, equivocados, porque nós, na realidade, nós somos produto do meio, às vezes. Né? Se nós nos deixarmos levar, o mundo ele vai nos moldando, ele vai nos... Você pode perceber, dependendo com quem você anda, você começa daqui a pouco a falar com uma pessoa, agir com uma pessoa. Né? A gente tem essa tendência natural para isso. Né? Então não vos conformeis com esse mundo. Por isso que Jesus ele nos redimiu. O que é ser redimido? Ser santo. É ser separado. É ser diferente. Não é? É ser diferente. Nós temos que ser diferente. Não é verdade? Não estou dizendo que ser diferente para chamar atenção. Estou diferente porque é diferente. Pensar de forma diferente. Né? Então seja transformado pela renovação do nosso entendimento. Nós precisamos ser transformados, mudados pela renovação. E como que nós vamos renovar? Através do conhecimento da palavra. O diácono nos disse. O pastor falou uma coisa interessante, né? Que a água é a palavra que nos limpa, né? É interessante aqui fazer uma comparação a uma construção que tem o cimento, a areia, tem a pedra e tem a água que dá consistência a tudo isso, né? Só que ninguém vê a água na construção, é ela que dá liga a tudo isso. Assim é a palavra de Deus que vem nos trazer um novo entendimento, crescimento, vem nos trazer estrutura nela. E nós não vimos a palavra, nós recebemos ela e colocamos ela em nossa vida. É o fato de que nós estamos vivendo um sistema, não tem como a gente sair desse sistema do mundo, né? Mas a palavra ensina nós a vivermos, mas não nos corrompermos. Com certeza. Versículo 3 diz: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Olha a carne, é outro inimigo, né? É a carne, o mundo e a carne aqui. O diabo, né, o príncipe do ar, o mundo e a carne, é contra nós. Seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Merecedores da ira de Deus. Né? Nós, na realidade, merecíamos sermos condenados. Na realidade. Paulo está dizendo isso, nós merecemos ser condenados. Nosso estado é esse, estado de condenação eterna. Né? Mas Deus, ele é misericordioso. Ele fala assim, versículo 4, todavia, Deus que é rico em misericórdia, né? Mesmo nós vivendo uma vida de pecado, vivendo na vontade da nossa carne, seguindo o curso deste mundo, né? Onde o príncipe desse século é o diabo, entendeu? Mesmo fazendo toda a vontade do cão, nós, em outras palavras, nós todavia, né, sem embargo, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor dele, grande amor com que ele nos amou primeiro, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Aqui Paulo está dizendo uma coisa bem clara, olha, não existe obra. Por mais que quando você faça alguma coisa, você tenha aquela sensação de justiça, de autojustificação,
Não é por isso que você é justificado, não é por isso que você é salvo. Nós não somos salvos porque nós jejuamos bastante, porque nós ofertamos, dizimamos, oramos, meditamos, lendo a Bíblia, estudamos. Tudo isso faz parte da prática cristã, é preciso, é necessário, entendeu? É de Deus isso, não estou dizendo que não, isso é alimento, é combustível cristão. Mas não é isso que nos justifica, é a graça. É o amor de Deus, com que Ele nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores, sendo condenados à ira, não é? mesmo afundados em nossas transgressões e pecados, Deus de antemão já nos amou, já planejou tudo a nosso favor, já tinha todo um plano de nos resgatar, de cuidar de nós, não é? Mesmo? Então nós somos salvos pela graça de Deus, pelo amor incondicional de Deus, não é? Nós não temos mérito nenhum nisso, se for prestar atenção, né? Nós não temos mérito nenhum. Dá para entender que a salvação ela é impagável. É impagável, não tem como. Não tem como alguém querer se justificar porque ela vai ser salva. Não há como. Não tem como você dizer estou sendo salvo por isso. Né? Ou fazer alguma coisa para poder se achar mais salvo ou menos salvo. Não tem esse negócio, é pela graça que você é salvo, pela justiça voluntária de Deus, né? Pelo amor de Deus. Versículo de número 6, ele fala assim, ó, Deus que nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está falando da posição que Deus nos deu agora. Né? Nós estávamos mortos em nossas ofensas e transgressões, éramos como filhos da ira, estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus, mas Deus em Cristo Jesus, Ele nos vivificou, nos deu vida novamente. Né? Espiritual, não é vida física, está falando de vida espiritual. Né? E nos fez assentar nas regiões celestiais, Ele nos deu posição agora de filhos, né? De co-herdeiros de Cristo. Ele mudou nossa posição no mundo espiritual, irmãos. No mundo espiritual nós estávamos condenados, mas agora nós somos salvos. Aí está dizendo, vocês outrora, presta atenção, Efésios, vocês outrora, e nós também serve para nós hoje. Não é? Talvez tenha irmão aí que não entende a posição que ele tem hoje. Não é? Que posição que Deus colocou através de Jesus Cristo. Espiritualmente, eu e você, irmãos, nós aqui estávamos mortos para Deus, estávamos condenados, éramos filhos da ira, da desobediência, levados pelo curso desse mundo. Mas através de Cristo Jesus, Deus nos fez agora assentar nas regiões celestiais e espiritualmente agora nós estamos em outro patamar. Satanás, demônio, diabo não tem poder contra nós, pela posição que Deus nos deu. Né? E aí ele fala assim, olha, nas regiões celestiais, né? Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade, no seu beneplácito, para conosco em Cristo Jesus. Então ele fez tudo isso também para servir como testemunho do amor dele, da grandeza dele. Né? Deus fez tudo isso Deus fez, nos colocou nessa posição para que as futuras gerações entendessem o grande plano que Deus realizou de salvação a favor da humanidade. Né? Versículo 8, ele diz assim, ó, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8 fala. Irmãos, a graça é uma coisa muito interessante, né? A graça, eu tenho uma ilustração assim que eu ouvi uma vez falar que o pai chegou no filho e falou assim, olha, você desobedeceu, sobe para o quarto, que eu vou te dar 10 cintadas, não é? Porque você precisa aprender. O filho foi para o quarto e o pai foi lá. E o pai deu 5 cintadas nele. Aí o pai desceu. Depois o pai voltou e falou assim, ó, se troca, vamos tomar um sorvete. Eu falei assim, pai, mas o senhor falou que o senhor deu 10 cintadas, só deu 5. Ele falou assim, isso é para que você conheça o que é misericórdia. Né? Mas agora ainda, depois de tudo que eu fiz, ainda você vai me chamar a tomar um sorvete. E isso eu quero que você conheça o que é graça. Que é uma coisa imerecida. Não é? Então a graça é algo imerecido. E a graça, ela é dom de Deus. Isso não vem de vós, o que é a graça. Paulo está dizendo, isso não vem de vós. É graça de Deus. Não é? A fé é um instrumento da graça. É um instrumento, é o que leva a graça até nós. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é somente através da fé que nós nos apossamos da graça, dessa salvação que está em Cristo Jesus. Precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo está dizendo isso para eles. Entendeu? Porque é a fé que vai fazer com que vocês tomem posse da graça, dessa salvação gratuita da parte de Deus. Irmão, isso é tão rico de falar, né? É tão precioso. E nosso tempo é tão curto. Né? Nosso tempo já está estourado, já passou. Esse livro é um livro tão rico.
Existem outras coisas tão preciosas para conversarmos aqui, inclusive o Moacir está ansioso para falar sobre a questão da comunhão, que ele fala sobre comunhão, sobre a união dos gentios com os judeus, né, sobre a comunhão da igreja, sobre o fato que nós precisamos, existe uma passagem aqui, um versículo, que fala da necessidade de nós congregarmos, unidos, nos auto-edificarmos, não é? Isso tudo fala no decorrer da leitura, não é? Fala sobre o comportamento dos senhores com os servos, dos pais com os filhos. Mas infelizmente nosso tempo já foi. Mas quem sabe numa próxima oportunidade, se você gostar, se você der seu like, se você concordar, nós podemos voltar para estar compartilhando mais a respeito do livro de Efésios, dando continuidade aos nossos estudos, né? Esse é um projeto piloto, projeto inicial que está começando agora, né? Através do nosso presbítero Demétrio, através do nosso diácono Matias, do Paulo, do presbítero Moacir, a gente que está aqui, né, voluntariamente, todo mundo querendo somar e fazer o melhor para o reino de Deus. Deus abençoe sua vida, abençoe esse momento maravilhoso. Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Emílio Carlos Cútulo, também um dos idealizadores, né, desse projeto, também uma das pessoas que nos deu toda essa liberdade de poder estar aqui, usufruindo desse tempo tão maravilhoso. Deus abençoe toda a diretoria da nossa igreja, todos os amados irmãos, que nesse tempo de pandemia aí, que os irmãos estejam orando, intercedendo, se fortalecendo mutuamente. Espero que nós possamos ter agregado algum valor na sua vida e Deus abençoe. Quer dar considerações finais? Amém. Eu quero louvar a Deus por esse tempo rico que Ele nos permitiu de estarmos aqui reunidos, aprendendo da palavra e compartilhando um pouquinho. Louvo a Deus pela vida do pastor Domingos, uma bênção, um homem de Deus que ministrou aqui coisas tremendas que aprendemos muito. A vida do presbítero Moacir, que tem sido uma bênção, que agregou muito aqui a esta aula. E a vocês que não têm participado das nossas EBDs, o nível de ensino é este, é muito bom, todos os irmãos participem. Eu queria convidar você, venha fazer parte assim que voltar às aulas, participe conosco, as aulas têm sido preciosas, tenho aprendido muito. Eu também quero deixar aqui minhas considerações, agradecer ao pastor Domingos, né, por esse tempo de aprendizado junto com ele, Diácono Matias também, pelo presbítero Demétrio também, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. E eu quero deixar, né, só para nós refletirmos, né, que pela graça sois salvos, não vem de nós. É como você olhar para alguma coisa e dizer, eu não mereço isso todos os dias. E foi te dado, de graça. É todo dia levantar e dizer, Senhor, obrigado, porque eu não mereço. Mas o Senhor se agradou em dar a minha salvação através de Cristo Jesus. E assim eu agradeço. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus. Espero que tenha sido edificante para a tua vida. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.